Seja então bem-vindo a esta série 50 anos Vozes da Independência. O nosso convidado de hoje é o sociólogo e investigador no campo musical César Monteiro. Nasceu em Santo Antão em 1953, mas foi em Havana, na Ilha da Revolução, que começou a traçar o seu caminho entre a sociologia e etnomusicologia e a paixão pela cultura popular. César Monteiro também é doutorado pelo ISCTE, tem-se dedicado à memória sonora cabo-verdiana, como poucos, e é essa memória crítica e afetiva que traz hoje a esta conversa. Lembrar-me também que o César Monteiro estudou na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Portanto, é um conhecedor das migrações, mas também da música cabo-verdiana. César, vamos, já agora, obrigado pela disponibilidade, vamos começar pelo período antes da independência. A luta pela liberdade também se fazia com instrumentos, palavras e melodias. Era nos batuques, nas mornas clandestinas, nas coladeiras com duplo sentido que se escondia ou se revelava o protesto. Depois do 25 de Abril e com a aproximação da independência, emergem vozes mais ousadas que cantam a esperança, denunciam a opressão e convocam a mobilização. Comecemos então por aí esta conversa. A música de intervenção cabo-verdiana antecede o 25 de Abril. Que formas assumia esse protesto musical antes da Revolução dos Cravos ou dos Capitães de Abril? Naturalmente, a música de intervenção antecede de longe o 25 de Abril e deve ser entendido na sua seção mais lata do conceito como um processo dinâmico, sempre dinâmico, mas com um cunho transitório, dinâmico e ao mesmo tempo transitório. O que é que eu quero dizer com isto? É que nós não podemos tomar o conceito da música de intervenção como algo estático, ou seja, a música de intervenção, pela sua natureza dinâmica, vai-se mudando, vai-se adequando, vai-se adaptando a contextos, não é? Daí que o conceito, por causa da sua abrangência, o conceito de intervenção, esse conceito contenha ou possa conter elementos de denúncia, elementos de crítica e elementos de protesto em razão, como já disse, da dinâmica dos contextos históricos. Ou seja, se outrora a música de intervenção apenas teve essa função, cumpriu esse papel, essa função social de denunciar, e lembremos-nos já agora, de compositores e de grandes nomes da música cabo-verdiana, como Nhanton Chicho. É bom dizer que a primeira morna da intervenção, mas mais no sentido de denúncia, estou a falar da intervenção no sentido lato, então de vez em quando eu tenho que ir, digamos, Claro. afunilar-me e utilizar esses conceitos tal como devem ser utilizados. Portanto, digamos que num primeiro momento, dentro da chamada música de intervenção, tínhamos a música de denúncia e que compositores se destacaram na altura. Estou a falar do Nhanton Chicho, que é o pai da nossa Tututa Évora, não é? Nhanton Chicho nasceu em 1800 e tal, se não me falha a memória, em 1830, e morreu em 1900 e tal. Portanto, Nhanton Chicho, a primeira morna de Nhanton Chicho, que se inscreve dentro dessa linha da música de intervenção, Abissínia, não é? Essa morna foi feita nos anos 30, 1930, quando Mussolini resolveu ocupar Abissínia. E em Cabo Verde, em São Vicente, na ilha de São Vicente, mais particularmente, levantou-se uma voz de denúncia. Para além de Nhanton Chicho, também, dentro desta linha da música de intervenção, mas não de protesto, destacaram-se
e todas essas figuras falecidas. Lela de Maninha, esse grande mindelense, esse grande São Vicentino, que emigrou ele emigrou cedo para Angola, ficou lá e morreu. E aquela morna, aquela celebérrima morna, cantada e gravada pela Cesária Évora, São de longe, é um protesto, é uma denúncia da situação social na altura. Mas não nos esqueçamos também do J. Monte, do grande Jorge Monteiro, aquela célebre música morna, Filho Magoado, não é? Que lhe ia dar águas pelas barbas, como se diz, não é? Na gíria, porque depois, por causa disso, foi chamado pela PIDE, não é? Foi chamado pela PIDE, foi notificado pela PIDE, o Filho Magoado de Jorge Monteiro, entre outras mornas, porque as mornas e as coladeiras foram utilizadas na altura como instrumentos de música de intervenção, de denúncia. E não nos esqueçamos também o grande Abílio Duarte e em parceria com o Amândio Cabral, o Abílio, que compôs o Filho Magoado, o Caminho de São Tomé, pelo menos Caminho de São Tomé. Creio que Caminho de São Tomé é a música do Amândio e letra de Abílio Duarte. Apesar de não ser uma música, ter esse caráter de protesto, mas no fundo, a essência da música escrevia-se, portanto, dentro dessa corrente ou dentro desse movimento da música de intervenção. Portanto, nós estamos a falar... Que na altura, só apenas uma clarificação, na altura não se considerava a música de intervenção um movimento, e nem podia ser-lo. Eram, digamos, manifestações. Estamos a falar de uma música como um veículo de mobilização e de consciencialização na altura. Sim, mas nem tanto, porque era mais de denúncia. A música, sim, de denúncia de situações sociais, porque a música, essa tal música de intervenção, assume a sua forma de protesto ainda durante a fase da luta clandestina, através daqueles dois grandes discos editados pela Casa Silva, pelo Junga de Biluca, que é o disco de protesto, 73, 2 discos. O primeiro LP foi música, com a grande voz do Inhobalta, mas logo depois, isso foi logo depois da morte, do assassinato da Amílcar Cabral. Protesto e Luta é o nome do disco, não é? Com aquela capa, não sei quantos. O próprio Luís Moraes participou no disco sob anonimato, já em 73. Agora, essa música de intervenção sob a forma de protesto chega de facto em força a partir de 25 de abril de 1974. Aí temos mesmo música de protesto. Não é só denúncia, mas é denúncia, é protesto, é tudo. Quer dizer, e é crítica também. Quer dizer que a música de intervenção, enquanto instrumento de consciencialização e de mobilização das massas, estou agora no pós-25 de abril. Já passei aquele período dos anos 30, 40 da União Tonchiche, e agora estou dentro mesmo do pós-25 de abril, que eu próprio vivi aquele período intensamente, porque era estudante do liceu. E já agora, quais são, a seu ver, os elementos que conferem a essa música de intervenção, de protesto? Dizia que elementos é que lhe conferem esse poder transformador de mobilização, de consciencialização? Veio a ver, naturalmente, na situação social do país, e então, isolamento. Mas também porque utiliza a música enquanto melodia, uma música, eu não diria diferente, relativamente diferente, quer dizer, a música de intervenção a partir dos anos 73 quase que é renovada, é súbita. Eu não diria subitamente, na música não há coisas súbitas, porque a música é um processo, as coisas são preparadas
Portanto, nós não podemos dizer que hoje é 25 de Abril, 26 de Abril já tinha... Não, essa música já estava a ser trabalhada, portanto, e é uma música que tem duas componentes. Tem essa componente melódica, eu diria quase que renovada, ou num processo, para ser mais rigoroso, ou num processo de renovação, num processo de mudança, mas que também tem do ponto de vista do seu conteúdo, do ponto de vista poético, do ponto de vista das letras daquelas composições, é um elemento também, se quiser, que contribuiu seguramente para a consciencialização e para a mobilização dos jovens. Quer dizer, nós tínhamos a música associada, ou em parceria, ou de mãos dadas, com a poesia, que eu digo isso porque eu fui testemunha disso. Não é? Tinha na altura 17 anos. Portanto, e não havia comício em São Vicente. E creio eu que em todo o Cabo Verde, que não fosse precedido de música. Primeiro havia música e depois vinham aqueles grandes agitadores como Silvino da Luz e tantos outros. Portanto, na altura, no meu entendimento, sim, já se podia falar do movimento da música de intervenção. Porque se outrora não era, a partir com o 25 de Abril passou a ser, pelo menos até, digamos, esse movimento. Eu fui para Cuba em 75 estudar, regressei em 80 e já não o encontrei. Quer dizer, que esse movimento da tal música de intervenção que ganhou uma dimensão revolucionária, é outro elemento que é importante, porque nem toda a música de intervenção é revolucionária, já vimos. A música de António Tchiches não era revolucionária, a do Lela de Maninha não era, e a do Biduarte não era revolucionária. Porque primeiro temos que saber lidar com esses conceitos. Quer dizer, não é só dizer, não, tens que saber definir os conceitos. Revolucionária porquê? Porque o contexto é que é revolucionário. É o contexto que imprime aquela música, é que adjetiva aquela, que qualifica aquela música. Se é música revolucionária, por causa do contexto revolucionário. Se o contexto revolucionário termina com a independência, agora já vai fazer 50 anos, creio que essa música ainda sobreviveu aqueles anos, provavelmente, há quem diga 78. 78, quer dizer, já não deixou de haver a tal música revolucionária. Todavia, a música da intervenção continuou a existir. Porque a música de intervenção existirá sempre. E já agora eu pergunto-me se, por exemplo, se hoje temos a música de intervenção, uma questão pertinente, que sim, temos a música de intervenção, não temos uma música revolucionária, porque Cabo Verde não vive em contexto revolucionário, seria mesmo o que faltava, mas nós temos uma música de intervenção que assume a sua forma às vezes de protesto sim, outras vezes não, mas de crítica social, que é a música dos rappers, que para mim é um movimento. É um movimento social e musical a ter em conta. Portanto, nós estamos a falar de música intervenção enquanto instrumento de crítica e de contestação. Já agora, em instantes falamos dos elementos, um dos elementos é a poesia. Que temas centrais eram abordados nas letras e como ressoavam junto da população? Na altura as letras eram marcadas fundamentalmente por duas ou três coisas. Portanto, vivíamos um contexto revolucionário naquele primeiro de transição, não é? 25 de Abril até 5 de Julho. Um período extremamente interessante, extremamente rico e de muita agitação social e política, mas também prevaleceu muito a cidadania, quer dizer, as pessoas, aquilo era interessante, só quem viveu aquilo é que pode explicar isso. Era emoção misturado com política e misturado com o lúdico, com a recreação. Toda a gente ia para os comícios, nós jovens, e isto também, para ouvir também aquela boa música de grandes músicos, na altura, de grandes, depois teremos a oportunidade de falar deles, de bandas como o Kings, e o Kings em São Vicente, estou a falar da experiência minha em São Vicente, e em Santo Antão na altura não havia bandas, mas as bandas de São Vicente deslocavam-se a Santo Antão para animar aqueles comícios. E na praia era a mesma coisa, com os tubarões, e os tubarões andavam por todo o lado, e eu lembro de Lobo, eu e Lobo temos a mesma idade, ele jovem, com 17 anos chegou a São Vicente,
muito elegante, muito, ainda magrinho, não é? Portanto, era uma mistura de Quando os Tubarões, só essa curiosidade, quando os Tubarões foram tocar no Festival da Juventude em Havana, o César... Eu estava lá, em 68, estava lá. Momento de emoção, não é? Momento de emoção e uma banda que marcou aquele festival. Os Tubarões fez-se acompanhar do Manuel Novas. Manuel Novas que estava na altura no seu... Manuel Novas estava no início, não era tão conhecido, mas é um dado histórico interessante. Se me lembro bem, foi o José Eduardo Barbosa, que na altura era secretário-geral adjunto o embaixador José Eduardo Barbosa, na altura ele era secretário-geral adjunto da JAC, o Luís Fonseca também foi, se não me falha a memória, foi o Manuel Novas, Tubarões, que foi acompanhar os Tubarões, porque Manuel Novas, portanto, era, digamos, o compositor de serviço dos Tubarões, e Tubarões na altura, em 78, deixou uma marca muito forte, não só no seio de... É nessa altura que Manuel Novas escreve Nos Raça? Sim, era naquela, creio que foi inaugurar, foi lançar, Nos Raça ou Biografia de um Crioulo? Biografia de um Crioulo também. Se não é, creio que é a Biografia de um Crioulo. Ele acabava de fazer aquela composição, foi apresentada em Havana em 1978, nesse grande Festival Mundial da Juventude. Continuamos ainda a falar da música de intervenção. César, em que medida é que a luta pela libertação acaba por moldar o conteúdo e o estilo dessa música? Quais foram os principais marcos desse período? Já estamos a falar da independência. Então, temos um período que o César bem delimitou em instantes, com António Tchich, Lela de Maninha, mesmo Abílio Duarte também. Um pré. Exato. Era mais um período de lamento, de lamentação pela nossa situação. Estou-me a lembrar, por exemplo, daquela morna de Abílio Duarte, cabo-verdiana, Irmão. Muito bonito. Está no livro que é cantada por Nhobaldo. Está naquele livro, no disco do Protesto e Luto. Não é? Que não esquecer, que aliás, longe de nós terra, de cativesse, tanto fome a miséria. Marcou profundamente. Portanto, como dizia, marcou do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da poesia, do ponto de vista lírico, mas também marca do ponto de vista melódico, porque, entretanto, depois verifica-se um fenómeno interessante em Cabo Verde, porque o período de independência leva-nos àquele movimento que se chama o movimento do retorno às fontes. Retorno às fontes é o quê? É todo esse processo que consiste, sim, na preservação da música tradicional, porque em primeiro lugar a música tradicional, naquela altura, primeiro a música tradicional, e depois o resto, e depois as fusões e as inovações e tal. E há dois momentos interessantes naquele período. Há um momento que é marcado por esse tal grupo GIA, o grupo de intervenção constituído por Ito Lobo, Humbertona, desses grandes nomes da música cabo-verdiana, com grandes compositores na altura, com esses compositores de serviço, como eu digo, um deles era o Manuel Faustino. Portanto, o GIA deu um grande contributo para, chamemos assim, espero não estar a exagerar, para alguma inovação da música cabo-verdiana, porque a música que tocou esse grupo fez-lo de forma diferente. Porque cada grupo musical, em cada momento, apresenta, digamos, um cardápio diferente e um produto musical diferente, como é óbvio. Mas estava a perguntar em que medida é que a luta pela libertação acaba por moldar também o conteúdo e o estilo da música de intervenção. Estou-me a lembrar, por exemplo, de músicas cantadas por Tony Lima, Nhobalta também. Sim, mas repara, isso é um processo permanente, é contínuo, porque eu tenho dificuldades, porque não há grandes investigações. Mas há dias o Carlos Gonçalves dizia que muita dessa música da intervenção na Guiné-Bissau também era ouvida aqui em Cabo Verde. Sim, com certeza, porque nós estávamos ligados da unidade Guiné-Cabo Verde. E depois deu no que deu, mas durante muito tempo nós estávamos ligados. Eu lembro-me, por exemplo, de assistir a um grande concerto, eu era estudante do liceu, em 75, no cinema Eden Park. Foi em 75, ou finais de 74, 75, do Cobiana Jazz.
Quer dizer, aquilo era uma grande banda cubiana básica que eu via pela primeira vez. Hoje há pouca gente que se lembra desse momento. Uma grande banda, uma banda de luxo, e que depois eu tive o privilégio de conhecer o Cubiana Jazz. O Cubiana Jazz, entretanto, Luís Cabral, é interessante, Luís Cabral era presidente da Guiné-Bissau, mandou o Cubiana Jazz fazer uma formação, e lá estava o José Carlos Schwartz, que era compositor, e na altura ele era encarregado de negócios. Era interessante aquilo. Que era uma figura incómoda para o regime, era uma figura incómoda, muito crítico, um homem muito crítico, e nesse caso muito calado, conheci-o em Havana. Ele era encarregado de negócios, portanto ele cuidava dos interesses da embaixada da Guiné-Bissau, da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, porque na altura ainda nós estamos naquele processo de unidade, mas ao mesmo tempo também ele tocava com o Cubiana. O Cubiana estava em Havana a fazer uma formação durante um ano, eles ficaram lá. Então havia de facto, e é verdade isso, havia essa interação muito estreita entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, também pela via da música. E é natural que, por causa desses processos aculturativos que há na música, sempre, mas sempre, e em permanência, por isso é que eu digo que eu tenho alguma dificuldade, digamos, em datar as coisas aqui. Datar, quer dizer, isto... E mesmo estabelecer etapas, porque isso requer estudos aprofundados. E é verdade sim que há essas influências recíprocas entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Creio que nós saímos a ganhar, porque a nossa música, por causa também, e em resultado desse processo de libertação, de todo esse processo de independência nacional, e por causa da nossa música ser... e da nossa sociedade, da nossa música e da nossa sociedade ser aberta, nós fomos incorporando na nossa música elementos vários pela via da fusão musical. Digamos, resumidamente, sim, esse processo da luta de libertação nacional funcionou como uma espécie de catalisador, não é? E de um elemento e de uma mais-valia para eu não diria modernização, mas para inovação da música cabo-verdiana. Mas a música de intervenção vai sofrer algumas transformações depois da independência. Bom, a realidade é outra, agora já assumimos o destino destas ilhas nas nossas mãos, é o esforço coletivo de reconstrução nacional. Portanto, a música deixa de ser revolucionária, porque já não há contexto que justifique. Agora é mais da mobilização dos cabo-verdianos para esse esforço coletivo. Já não há aquela música protesto tal como aquela música que nós conhecemos em 75, 74, porque já não havia razões históricas que justificassem isso, não havia um quadro histórico que justificasse essa música de protesto, essa música dita revolucionária, que é diferente da música de protesto, mas continua a haver música de intervenção mas essa música mantém a mesma força reivindicativa ou não? Sim, já não é tão reivindicativa como outrora. Perde aquela dimensão reivindicativa, mas de certa maneira também perde alguma qualidade. Portanto, porque as pessoas, por exemplo, pseudocompositores resolviam, quando eu digo pseudocompositor, longe de mim estar aí a subestimar, digamos, ou a criticar. Não está e levo, digamos, essa capacidade criativa de cada um. Não estou a fazer. Não está a parafrasear a Manuel de Novas? Sim, não estou. E nem estou a defender Manuel de Novas. E nem estou a defender. Porque eu tenho uma posição clara sobre essa composição. Mas houve uma proliferação de alguma música com qualidade e outra sem qualidade. Mas é normal. E hoje temos música com qualidade e música sem qualidade. Quer dizer, a música com qualidade e a música sem qualidade há de prevalecer. Quer dizer, não é possível fazer coisas que tudo tem que ser feito. Não é assim. A música é a mesma coisa. Quer dizer, há músicas bem feitas para os gostos de uns e há músicas mal feitas para os gostos de outros. Mas a temática da música de intervenção vai sofrer alguma reorientação, alguma adaptação ou transformação depois da independência? Porque os temas deixam de ser
deixam de ser aqueles. Agora, quais vão ser os temas prediletos dos compositores? Eu creio que portanto, se no período pós-25 de Abril, a justiça social, o protesto, queremos uma sociedade mais justa e livre e mais desenvolvida e comida e escola para toda a gente, não é? Em que como dizia o Renato Cardoso, cada cristão tem sede e direito a gota d'água. Evidente que naquele contexto já pós-revolucionário, já esses temas deixam de prevalecer. Aí parece-me as composições eram marcadas por alguma crítica social, mas era alguma crítica social, mas que não era tão profunda. Quer dizer, os temas não eram tão profundos. Quer dizer, eram temas que iam, por exemplo, da banalidade até a coisas mais sérias. Porque agora o importante era mobilizar os cabo-verdianos para esse esforço de reconstrução nacional. Para esse esforço de reconstrução nacional. Referindo-se, obviamente, àquelas músicas bem feitas, com cabeça, tronco e membros, como costumava dizer Manuel Lopes. Então, nós temos aqui 3 períodos, embora o César não goste de delimitar por horizontes temporais esse percurso de música de intervenção. Temos o primeiro período que podemos identificar entre 40-50 ou 50-60. Depois, nesse período de transição, a partir de 25 de Abril, não é? Pelo menos até a independência, e depois uma música de intervenção pós 5 de Julho. Depois 5 de Julho e depois, a partir de 78, mais ou menos, digamos, há um processo de... Há um declínio, quer dizer, vai desaparecer, quer dizer, não desaparece, mas... Há um declínio, não sei se é declínio, mas há uma transformação. Eu prefiro mais rigorosamente falar em processo de transformação da música. Pode ser declínio ou não pode ser declínio. Como eu disse, a apreciação da música. E isto... Mas na altura, os intelectuais, os poetas, os compositores, os músicos estavam alinhados, havia esse compromisso, digamos assim, criativo ou de criação com o novo regime, ninguém podia destoar, fazer outro tipo de, sei lá, de músicas... Quer dizer, Estava toda a gente sintonizada com este projeto, digamos, de reconstrução nacional, de independência... Eu creio que sim, que em linhas gerais sim, porque a música cabo-verdiana tem uma característica que é mais ou menos comum. A música cabo-verdiana tem-se pautado de alguma maneira por alguma continuidade. Entre a continuidade, a descontinuidade e a ruptura, creio que a música cabo-verdiana tem-se caracterizado por alguma continuidade, embora também com processos de descontinuidade. Raramente ruptura. Não tem havido ruptura na música. Creio que não tem havido processos e momentos de ruptura na música cabo-verdiana. Creio que o que é que teria acontecido naquela altura é que, passado aquele período de euforia e entre aspas, de alguma turbulência, aquele período de independência, depois as águas amainaram, serenaram, não é? E depois a vida continuou. A vida musical continuou. Simplesmente aqueles temas que de facto serviram como porta-bandeira da música praticamente deixaram de existir. Não é que não houvesse músicas alguma música uma outra música de protesto, uma outra música de crítica social, uma outra denúncia, continua a haver isso, mas não com aquela intensidade e com aquela dimensão que tinham caracterizado, digamos, aquele passado, aquele período eufórico de 25 de Abril. Muito bem. César, só para fecharmos esta parte da música de intervenção, em instantes falou no grupo Kings, falou também dos Tubarões. Que bandas, que compositores é que marcaram, de facto, do seu ponto de vista, esse período dedicado à música de intervenção? Está falando de bandas? Sim. Vou começar por bandas, não é? Por acaso eu fiz um levantamento de 21 grupos musicais em todos esses 50 anos, portanto, de 75. Não só nesse período de intervenção, portanto, ao longo dos 50 anos. Sim, ao longo dos 50 anos. E, obviamente, que esses grupos que, na altura, marcaram
marcaram aquele período de intervenção, eu poderia, aliás, eu vou fazer o contrário, eu vou apresentar 21 nomes aqui, rapidamente, e não tenho a pretensão, por razões de tempo, e não tenho a pretensão de falar de um grupo por grupo. Claro. Só para ter ideia, se me pedir, pode selecionar 21 bandas musicais que, no seu entender, terão marcado a música cabo-verdiana, e sem a pretensão de estar aqui agora a dizer que esta é melhor do que a outra. Uhum. E sem a pretensão cronológica, porque eu não tive tempo de fazer um cronologia. Força. Vou começar por ritmos cabo-verdianos. 1964-69. Voz de Cabo Verde. Os Tubarões. Colá. Abel Jaci. Bulimundo. The Kings. Cabo Verde Show. Black Power, Norberto Tavares. Ferro Gaita. Finação, 1985-1995. Os Apólolos. Grande banda. Cimenteira. Cordas do Sol. Liviti, Holanda. Splash, Holanda. Os Rebelados, Holanda. Mindel Band, grande banda de suporte de Cesária Évora, liderada por Bol. Bocarão, Fogo, um grupo de fogo, as pessoas esquecem-se dessa grande banda. O Cauguiamo, isso dentro da linha da música de intervenção, e os Mendes Brothers, que o Banda costumava chamar os Irmãos Brothers. Os Irmãos Brothers. Muito bem. Para mim, nessa lista, agora, desses tais 21, eu poderia escolher alguns nomes, alguns grupos, que de facto, algumas bandas que se... Eu estava mais interessado nesse período. Mas está bem, mas é só para... Mas depois assim ficaremos à vontade para falar de qualquer deles. É só para não... É evidente que não estão todos os grupos, claro. Mas para mim estão esses 21 aqui. Grupos daquele período, os Tubarões, em São Vicente, os Kings, Tubarões... Havia também em São Vicente o grupo Grito do Mindelo, mas parece-me que era mais para espetáculos. Sim, mas esses não eram grupos de comícios. Estou a referir-me aos grupos de agitação. Aqueles que, de facto, que mobilizaram as pessoas e que consciencializaram as pessoas. Esses grupos aqui que eu estou a dizer. Tubarões, São Vicente, Kings e depois outros grupos. Não falei de grupos como o Ferro Gaita, porque esses são grupos posteriores. Mas são dois, também não havia tantos grupos, não havia muitos grupos, pelo menos 3 ou 4 grupos, e dentro desses 3 ou 4 grupos temos que destacar os Tubarões, na praia, e em São Vicente os Kings e os Apólolos também. Muito bem, César, vamos falar agora de transformações e continuidades da música tradicional. Música tradicional cabo-verdiana é ao mesmo tempo raiz e reinvenção, vive entre o quintal e o palco, entre a memória e a experimentação. Antes de independência, a morna e a coladeira reinavam nos salões e nas gravações, mas géneros como o funaná, o batuque e a tabanca resistiam no campo, nas festas populares, longe dos microfones e do reconhecimento institucional. Com a independência abriu-se espaço para o retorno às raízes, o que era silenciado passou a ser símbolo e ao longo das últimas décadas, dos últimos 50 anos, a música tradicional não ficou parada, transformou-se, adaptou-se, fundiu-se com novas linguagens, houve perdas, ganhos e reinterpretações. César, comecemos pela morna. A morna transformou-se depois da independência? Seguramente. Todos os géneros musicais transformam-se, queiramos ou não. E a morna, por razões óbvias, já se tinha transformado, já tinha dado o primeiro passo com o Beleza, com a introdução do chamado Meiton, mas depois dessa altura continuou o seu processo de ascensão com o Manel Novas. Na altura, o Manel Novas não era conhecido ainda, não é? Mas pronto, o Manel Novas é conhecido depois de 73, e com o tal processo revolucionário, a morna aperfeiçoa-se e vai-se aperfeiçoando com o Manel Novas. Portanto, vai-se aperfeiçoando com o Manel Novas, do ponto de vista com o Manel Novas e com outros grandes compositores. Quem são esses Eu outros? Referir-me ao Betu, um dos grandes compositores que, de facto, que prestigiou a morna, sobretudo do ponto de vista harmónico, não é? Do ponto de vista harmónico, do ponto de vista dos acordes, porque a música
as músicas transformam-se, sobretudo, pela via da chamada harmonização. Sobretudo, quer dizer, não, obviamente, sem descurar as componentes essenciais da música, que são o ritmo e a melodia, mas, digamos, os grandes saltos transformativos verificam-se pela via da parte harmónica. E, neste sentido, Manel de Novas, Betu e, sem esquecer, o Inhala Spencer também, são nomes que deram um grande contributo para, de facto, para essa transformação da morna, que, aliás, a morna ainda, hoje em dia, continua a transformar-se, porque as músicas não param, não são estáticas, não é? E quando eu falo da morna, eu quero também falar, quando me refiro à morna, refiro-me a todos os géneros musicais cabo-verdianos que, como sabe, sofreram profundas transformações, a exemplo do... precisamente a exemplo do Funaná e do Batuco. E a coladeira, como é que evoluiu? A coladeira também tem evoluído, embora haja vozes que defendem, digamos, alguma perda da identidade da coladeira, perda de qualidade da coladeira, mas eu não defendo esta posição. Podemos dizer que de género dançante popular, a coladeira passou ao meio de comentário, de crítica social. Podemos também dizer que a coladeira herdou o espírito da música de intervenção? A morna e a coladeira. Esses dois géneros musicais foram muito usados, muito utilizados nesse propósito de contestação, de protesto e de crítica social. Aliás, a coladeira ainda não continuou com esta, ainda a coladeira é a crítica social. Mantém a sátira. E a morna também, de alguma maneira também, porque a morna cumpriu várias funções sociais. Quer dizer, aquela parte de dimensão lírica, aquela parte mais amorosa, mas aquela parte de crítica social também, e aquela outra parte que nós já tínhamos visto de protesto. Esse género de resistência e de protesto. A coladeira, a crítica que se poderá fazer à coladeira terá mais a ver com aquela dimensão já mais musical, mais melódica. Porquê? Porque a coladeira, por ser um género musical diferente da morna, acabou por ficar um bocadinho mais exposta no sentido de permitir fusões, processos de fusão. E isso terá, de alguma maneira, para alguns críticos, isso terá, de alguma maneira, digamos, afetado a qualidade da coladeira. Mas eu não vejo a questão assim, porque, para mim, hoje a coladeira, por causa desse processo de transformação, a coladeira, quer dizer, não perdeu a sua força, perdeu a sua identidade. Será? Creio que não perdeu a identidade também, porque as identidades são dinâmicas. Não se pode exigir que em 2025 tenhamos uma identidade como se aquela identidade fosse em 1975, 1976 ou 1968. Portanto, os géneros musicais transformam-se à medida que as próprias sociedades também se transformam. Falemos agora do primeiro Encontro Nacional de Música de Cabo Verde. Salvo erro, foi em março de 1988. Foi um momento inédito de reflexão coletiva sobre a identidade nacional musical do país. Que impacto teve esse encontro na forma como a música cabo-verdiana passou a ser pensada, promovida e ensinada? O César participou nesse encontro. Eu participei e eu apresentei ali uma comunicação. Uma das grandes vantagens desse encontro foi ter proporcionado aos músicos cabo-verdianos, aqueles que participaram nesse encontro, não foram só músicos, também eram alguns intelectuais, gente da cultura, gente ligada à cultura. Quero realçar essa dimensão congregadora. Pela primeira vez conseguiu juntar, foi no Parque 5 de Julho, um conjunto de músicos, mas de grandes músicos, de grandes nomes da música cabo-verdiana. Músicos residentes. Mas foi uma iniciativa do governo, na altura. Foi uma iniciativa do então Ministro da Cultura, David Alfaro Almada. Foi uma grande iniciativa, foi um momento de reflexão
muito interessante, com muitas divergências e muitas discussões e com muito debate. E é pena que, para lá dessa função congregadora, que eu reputo de muita relevância, foi pena que esse processo não tenha tido continuidade. Portanto, se me perguntar... Mas que temas é que foram debatidos nesse encontro? Temas ligados... Foram 3 dias. Temas ligados à música, um conjunto de temas ligados à música cabo-verdiana. Porque o encontro foi organizado, foi preparado pelo então diretor-geral da Cultura, que era o Eutrópio Lima da Cruz, mas antes de o fazer, ele fez uma espécie de inventário, de levantamento de toda a situação da música cabo-verdiana. Eu tenho o documento em casa. É um documento volumoso. Ele primeiro faz esse levantamento, faz o retrato, faz o diagnóstico da situação da música cabo-verdiana, quais são os instrumentos, os tocadores, tudo, um levantamento global, mas muito pormenorizado, e a partir com o apoio do Cachazo, que trabalhava com o Eutrópio, e a partir desse levantamento, digamos, propõem-se as comunicações, não é? Portanto, os temas são os mais variados possíveis, não é? Eu lembro desse documento, uma das coisas que se constatou era que o número de instrumentos musicais, por exemplo, na Ilha de Santiago, a taxa de instrumentos musicais na Ilha de Santiago era a mais baixa de todo o arquipélago. Isto é um dado fundamental, um dado importante, instrumentos musicais. Portanto, ficou-se com a ideia do universo musical. E a partir desse universo musical, o número de músicos, o número de instrumentistas, os compositores, enfim, todo um conjunto de elementos ligados à música, à criação musical e à produção musical, e a partir daí discutiram-se temas ligados à música. Mas não se afunilou nesse debate que é atual, o que é música de Cabo Verde, música tradicional, música moderna, portanto o debate não se restringiu a isso? Não, foi um debate mais ou menos aberto, foi um debate conclusivo, porque há recomendações, eu não tenho aqui à frente as recomendações, foi um debate conclusivo a partir da inventariação e de um conjunto de questões que se discutiu durante esse debate, que tinha a ver obviamente, com o passado da música, com o presente, estamos a falar dos anos 70, e também com as perspectivas futuras da música cabo-verdiana. Agora, fica-se com a ideia que este primeiro encontro, era um exercício de reflexão e de debate, portanto, um marco, uma oportunidade também para se refletir sobre os caminhos, o percurso da música de Cabo Verde. A ideia com que se fica é que era um primeiro, mas, enfim, que depois teria continuidade e não teve continuidade. Mas, infelizmente, acaba por ficar como um episódio isolado. E hoje há muitos músicos que reclamam, que gostariam, e eu próprio tenho vindo a defender a necessidade de se fazer um segundo encontro desse tipo, nacional da música cabo-verdiana. Já tivemos tantos ministros da cultura, ainda ninguém pensou em fazer um segundo encontro nacional. Isso passa pela sensibilidade de cada um. Se não há sensibilidade, não há meios, porque os meios conseguem-se se houver sensibilidade. E hoje um encontro sobre música cabo-verdiana faria muito sentido. Um encontro provavelmente feito noutros moldes, porque o quadro que nós tínhamos naquela altura, aquilo que eu chamaria do campo musical que tínhamos na altura, hoje é diferente. Os géneros musicais que nós tínhamos na altura, a diversidade musical que tínhamos na altura, era muito menor do que agora. Ou se quer dizer, se nós pensarmos um segundo encontro nacional de música, teríamos de o fazer noutros modos, muito mais abrangentes, porque há outras categorias musicais que entretanto apareceram, mas em todo o caso esse encontro, esse eventual segundo encontro nacional de música serviria também para estabelecer a ponte entre aqueles músicos que ainda estão vivos, aqueles compositores que já entre aquela geração e a geração atual. Porque nós temos necessidade de se estabelecer essa ponte. Creio que há alguma, não diria descontinuidade, provavelmente a palavra descontinuidade seja forte,
mas há falta de conexões entre as novas gerações de músicos e de compositores e as gerações anteriores. Esse encontro, César, termina tragicamente com a morte de Carlos Alberto Martins, Cachaço, uma das figuras centrais da nossa música, sobretudo do Funaná. Que papel é que desempenhou já agora o Cachaço? Em instantes o César estava a falar nessa modernização, na estilização também do Funaná. Bom, como compositor, o Cachaço teve e tem um lugar relevante na música cabo-verdiana, particularmente na estilização de um género musical que é o Funaná, que hoje, digamos, é um género que ganhou a sua dimensão internacional, portanto, reconhecidamente, portanto, um género internacional, e que revolucionou a música cabo-verdiana. Cachaço tem o mérito de ter revolucionado, pela via do Funaná, da estilização do Funaná, de ter revolucionado a música cabo-verdiana, sobretudo do ponto de vista dos arranjos, do ponto de vista melódico e do ponto de vista da concepção musical. Portanto, é um grande nome da música cabo-verdiana que deixa um legado incomensurável na cultura musical cabo-verdiana. E como é que os participantes nesse Encontro Nacional de Música receberam essa notícia triste, dolorosa, da morte de Cachaço? Ou o encontro já tinha terminado? O encontro já tinha terminado. O acidente verificou-se por volta das 22 horas. Creio, eu não estava, eu a caminho de um espetáculo musical na Assembleia. Foi uma notícia trágica, não é? Foi uma notícia trágica, foi exatamente no dia do encerramento daquele grande evento, não é? Foi uma notícia trágica. Continuamos a falar de modernização, fusão e também papel da diáspora. A música cabo-verdiana não ficou nestas ilhas, espalhou-se, fundiu-se, reinventou-se nas rotas da diáspora, em Paris, Lisboa, Boston ou em Roterdão. Nasceu uma nova sonoridade, Morna com jazz, Funaná com eletrónica, criou com beats globais, o que marca para si, César, o início da modernização da música cabo-verdiana. Esse conceito é um conceito polissémico, e logo polémico. E já agora deixa-me acrescentar este outro elemento. Que papel tiveram, por exemplo, nesse processo de modernização os conjuntos Voz de Cabo Verde e os Bulimundo? Bom, o Voz de Cabo Verde teve um papel fundamental no processo da modernização da música cabo-verdiana. Para alguns é considerado o conjunto que modernizou a música cabo-verdiana, para outros não. O que é certo, a Voz de Cabo Verde dá um contributo elevado, enorme à música de cabo-verdiana, primeiro pela via da instrumentação, pela via da introdução de instrumentos musicais, pela via da orquestração. Portanto, com o Voz de Cabo Verde, a música cabo-verdiana ganha outra dimensão, não do ponto de vista harmónico, mas sobretudo do ponto de vista das sonoridades. Portanto, traz uma sonoridade nova à música cabo-verdiana e pela via também de alguma fusão, porque recebe influências na altura, sobretudo a coladeira, essa tal nova coladeira que o próprio Voz de Cabo Verde criou, recebe influências do merengue e da cúmbia, e isto confere à música cabo-verdiana outra sonoridade, outra dinâmica. Portanto, ainda que não se considere a Voz de Cabo Verde o principal modernizador da música cabo-verdiana, mas nós não podemos deixar de reconhecer que sim, a Voz de Cabo Verde constituiu um fator importante e essencial na modernização do processo da música cabo-verdiana, ou melhor, na inovação da música cabo-verdiana. Quer dizer, se nós tivermos que falar de modernização da música cabo-verdiana ou da inovação da música cabo-verdiana, com certeza que a Voz de Cabo Verde é o grupo pioneiro na modernização. Não tanto pelo seu contributo estou a falar do Voz de Cabo Verde 1. Depois nós temos o Voz de Cabo Verde Paulino Vieira, que é outra coisa. Versão 1.
A versão primeira de Luís Moraes. Aquele Voz de Cabo Verde de Roterdão é que estou a falar. Portanto, o contributo que dá para, digamos, para a coladeira, essa tal nova coladeira, com elementos harmónicos interessantes, essa coladeira do Franco Cavaquinho e do Morgadinho, digamos, há essa mudança que é importante, mas que do ponto de vista harmónico não é tão profunda como, por exemplo, acontecerá mais tarde com o próprio Paulino Vieira, que, digamos, que foi o patrão, entre aspas, da versão 2 do Voz de Cabo Verde, do Voz de Cabo Verde de Lisboa, com Paulino Vieira. Digamos, verificam-se profundas transformações musicais, sobretudo do ponto de vista harmónico, porque com o Voz de Cabo Verde verificam-se também mudanças rítmicas, não é? Eu já disse, a própria coladeira foi objeto dessas mudanças, os ritmos, pela via da fusão. E como é que a nossa diáspora influenciou de facto essa inovação? No seu ponto de vista, houve um sentido de resgate ou mais de inovação musical, enfim, da música cabo-verdiana que era feita nas nossas comunidades? A diáspora, o público... Não, como é que a diáspora, os artistas, estes grupos, bom, está a falar do Voz de Cabo Verde... também. A diáspora musical. Exato. Como é que, a comunidade musical. Sim, qual é que foi o seu contributo nessa inovação? Não, bom, primeiro porque esses grupos receberam o legado do Voz de Cabo Verde, a começar pelo Cabo Verde Show, a começar pelo próprio Manu Lima. O próprio Manu Lima chegou a referir-se a isso. Portanto, eles são, de alguma maneira, os continuadores, no bom sentido da palavra, do Voz de Cabo Verde, recebem o legado do Voz de Cabo Verde, ainda que o transformem depois. Portanto, é importante o papel do Voz de Cabo Verde, do ponto de vista da orquestração, do ponto de vista de algumas fusões, de algumas influências que recebeu da música latino-americana, da cúmbia, e até do próprio samba, não é? Portanto, os grupos musicais que sucedem o Voz de Cabo Verde vão mais ou menos nessa linha. Os tubarões receberam também o legado do Voz de Cabo Verde, embora os tubarões tenham preservado a sua identidade. Porque os grupos recebem legados, mas não quer dizer que não transformem esses legados. A identidade musical dos tubarões não tem nada a ver com o Voz de Cabo Verde. Mas a verdade é que os tubarões acaba também, de alguma maneira, por tirar proveito desse legado importante do Voz de Cabo Verde do ponto de vista da orquestração, do ponto de vista musical. Portanto, eu creio que esses grupos, de uma maneira geral, tiram proveito do legado do Voz de Cabo Verde, mas vão melhorando o seu contributo, a sua participação e vão recriando também. E preservando a sua própria identidade musical. O conjunto Bulimundo é visto como um marco na modernização e estilização do Funaná. Que elementos é que definem esse padrão Bulimundo? Em que medida é que rompeu com o tradicional sem perder a alma do género? Há instantes já estávamos a falar desse legado, do contributo do cachaço, portanto agora mais ao nível da banda, dos Bulimundo. Bom, o Bulimundo faz... Aliás, não é à toa que o Bulimundo, o grupo, foi homenageado agora na última edição dos CVMA. Sim, um papel extremamente importante na construção de pontos entre a dimensão tradicional da música cabo-verdiana, neste caso estamos a falar do Funaná, e o contributo do Bulimundo não se limita apenas ao Funaná, porque o Bulimundo é um grupo musical que compôs e interpretou todos os géneros musicais. Portanto, não é um grupo exclusivamente do Funaná. Portanto, conseguiu fazê-lo, ainda ao interior de Santiago, buscar aquelas manifestações mais tradicionais, fê-lo, buscando o Funaná, mas Tabanca também, porque chegou a fazer uma outra composição,
E fez esse trabalho, mas ao mesmo tempo com a preocupação de o modernizar, de o inovar. Fez isso incorporando, por exemplo, nos seus funanás, através do cachaço, géneros musicais como o rock. Quer dizer, esse grupo foi um grupo que digamos que, por via da culturação musical, incorporou, através da sua discografia, digamos, influências musicais modernas, não é? Portanto, conciliou, e esse é o grande mérito do Bulimundo, conciliou de forma harmoniosa a dimensão tradicional e a dimensão moderna da música cabo-verdiana e particularmente do funaná. Aliás, o Bulimundo é uma das figuras mais sonantes do funaná, digamos um dos nomes grandes, maiores do funaná. Já o grupo Finançon aparece como um dos conjuntos que retomam e reafirmam a matriz tradicional do funaná. Que papel teve esse grupo, Finançon, no resgate do repertório do estilo original? Eu dizia há bocado que a música cabo-verdiana tem-se caracterizado essencialmente pela sua continuidade, às vezes com alguns processos de descontinuidade e raramente ruptura. Portanto, em relação à Finançon, que é um grupo que aparece depois, creio que em 85, não é? Não me lembro exatamente, mas sim, creio que em 85, aparece na linha de continuidade. Foi uma ruptura, foi um problema qualquer, uma cisão do grupo musical, portanto, e aparece esse grupo. Mas, quer dizer, não se pode dizer que o Finançon seja, digamos, uma cópia, porque não era. Tinha o seu estilo próprio, tinha a sua personalidade musical. Aliás, esses grupos todos têm a sua própria personalidade musical. Não estão aí para reproduzir aquilo que o outro reproduziu. Não? E o Finançon não fez isso. Há sim alguma continuidade na interpretação dos géneros musicais, até porque os elementos que saíram porque os elementos do Finançon eram os elementos que tinham saído do Bulimundo. Os dois irmãos, todos compositores, o Zeca e o Zezé, esses eram, digamos, os baluartes do Finançon, mas eram também, em certa medida, os suportes do Bulimundo. Portanto, não há descontinuidade, também não há cópia. Cada um manteve a sua própria linha. O Finançon tem um repertório musical próprio, não é? Com os dois compositores próprios também, eles tinham vantagem de ter os dois compositores, o seu próprio estilo, mas sempre na linha do funaná. Porque o funaná é um género musical que, do ponto de vista rítmico, tem determinadas características. Uma vez que não se respeitam aquelas características, aquele género deixa de existir. Com o Finançon, o género não deixa de existir, eles mantêm o ritmo. Provavelmente há mudanças harmónicas há sempre melhorias harmónicas, mas do ponto de vista rítmico e até melhor se quiser, digamos, prevalece a linha de um grupo que se impõe pela sua própria personalidade musical. Portanto, não façamos aqui, digamos, confusões. Quer dizer, não se pode dizer que como se tem dito, como alguns têm dito, que o Finançon era uma mera reprodução do Bulimundo. Do Bulimundo, porque não era, na verdade. O surgimento de Ferro Gaita foi, para muitos, um regresso às fontes. O César concorda com essa leitura? Que inovações já agora o Ferro Gaita trouxe, mantendo-se naturalmente fiel à tradição? Bom, de certa maneira, com o Ferro Gaita há um regresso às fontes, mas é bom lembrar que o Bulimundo já o tinha feito, não é? Noutros contextos e noutras circunstâncias. O Bulimundo fê-lo, o Bulimundo, importa afirmar isso, o Bulimundo criou um modelo, aquilo para alguns, porque esses conceitos são sempre discutíveis, não é? Criou um modelo próprio do funaná, criou um modelo, para alguns é um modelo, mas quando digo modelo não quer dizer que os
os modelos valem o que valem. Nós podemos dizer que Ferro Gaita conseguiu unir o rural e o urbano, o tradicional e o pop, já agora numa linguagem musical. Quem ouve o Ferro Gaita... Sim, enfim, esse esforço no sentido de ir fazer essa ligação entre o rural e o... Fê-lo de certa maneira, mas o que é que eu estou a lembrar é que o Bulimundo já o tinha feito, embora o Ferro Gaita, noutro contexto e noutras circunstâncias, e utilizando provavelmente instrumentos musicais mais acústicos, conseguiu, digamos, imprimir essa dinâmica musical, mas mais virada para o rural, para o tradicional, mas sem digamos, pôr de lado alguma inovação. Porque não se pode dizer que o Ferro Gaita seja um grupo musical 100% tradicional. Porque tem elementos inovadores, como não podia deixar de ser. Os próprios instrumentos musicais, hoje, do Ferro Gaita, já não são aqueles instrumentos de outrora. Conseguiu inovar também. Conseguiu inovar, introduzir a bateria e outros instrumentos musicais. Portanto, sim, Ferro Gaita fez esse regresso à fonte, noutros contextos, num contexto mais moderno, mais atual, mais recente, mas o Bulimundo também já o tinha feito num contexto completamente diferente. César, e o que é o Cochipó e que lugar ocupa no universo do Funaná? Que pergunta? É uma pergunta, não é difícil, é uma variante do Funaná, é o resultado da... Mas estamos perante uma variante marginal ou uma verdadeira expressão estética com identidade própria? Eu não chamaria de variante marginal. É o resultado mais ou menos normal de um processo normal, um processo evolutivo, não é? Que resulta de uma fusão. Portanto, o Cochipó, basicamente, é a fusão entre aquilo que é o Funaná, do ponto de vista rítmico, e os socoços dos Congos, Brazzaville e de Zaire, não é? Portanto, basicamente é isso. Portanto, o Cochipó é um produto de fusão, mas uma fusão que sai de um lado, sai do Funaná, do ponto de vista rítmico, até do ponto de vista instrumental também, mas com influências africanas, com influências do fogo. Portanto, isso vai dar, digamos, vai resultar neste, há quem chame isso subgénero musical, subgénero do Funaná, mas que, em todo o caso, tem um público bastante significativo, sobretudo um público jovem bastante significativo. Portanto, eu não diria... Mas como é que interpreta já agora essa decisão da organização do CVMA de criar uma categoria precisamente atribuída ao Cochipó? Não, por causa da sua relevância social. Da sua relevância social, independentemente de quem gosta ou de quem não gosta. Portanto, os CVMA chegaram à conclusão que, pela relevância social desse género musical, e a relevância social é dada por quem? Quem é que determina a relevância social? É o público. Porque o Cochipó, pelas investigações que eu tenho feito, tem um público significativo na Ilha de Santiago, sobretudo, mas também tem um público significativo, não sei, dos jovens. Jovens e não só jovens, atenção. Jovens e não só. Mas também tem Mas o Cochipó é somente aqui em Santiago. Santiago e na diáspora, isso é que eu quero dizer, sobretudo nos Estados Unidos. Portanto, os CVMA analisaram, chegaram à conclusão que, pela relevância deste género musical, independentemente de gostar mais ou independentemente de gostar menos. Porque, do ponto de vista, já sabemos que o Cochipó caracteriza-se por um andamento muito mais rápido que o Funaná. 170 BPM. O Funaná vai até 160, qualquer coisa como isso. Portanto, para dançar o Funaná há que ter pernas. Não é? Há que ter pernas. O Cochipó. Há que ter pernas. Portanto, eles chegaram à conclusão que, pernas e fogo. Independentemente de gostar mais ou independentemente de gostar menos, não é? Quer dizer, é uma música, é um género musical, ou um subgénero musical, que vale a pena ter um lugar especial dentro do CVMA.
A tabanca, tal como o funaná, viveu muito tempo nas margens da sociedade. O que é que representava este género musical e festivo no período colonial? É uma pergunta que coloco aqui ao nosso convidado, ao César. A tabanca era apenas um ritual ou também uma forma de resistência cultural? Acho que eram as duas coisas. Era por seu sincretismo. Quer dizer, junta várias coisas, junto o religioso, junto o lúdico, junta tudo e junta também a parte musical. Portanto, essa dimensão sincrética era forte naquela altura, com elementos de natureza de origem africana e europeia. A dimensão religiosa marcada essencialmente pelos santos, portanto pela Europa, um bocado pela Europa, Portugal mais concretamente, e depois a componente africana. Portanto, juntava tudo isso. Teve na altura um papel, uma função social muito forte e também funcionou como um elemento da resistência, não é? Por causa também da sua perseguição. A partir do momento que tu persegues esses géneros musicais, a resistência é maior. Ainda que essa resistência se manifeste na clandestinidade. Bom, cumprida a sua missão histórica, depois vem o 25 de Abril, vem a independência de Cabo Verde. Há um retorno às raízes, a tabanca é reabilitada como símbolo de identidade nacional. Esse resgate, do seu ponto de vista, foi um processo natural ou dirigido assim ideologicamente? Bom, creio que é um processo natural. Bom, a ideologia entra em tudo. Quer dizer, hoje em dia não é possível, na sociedade cabo-verdiana, hoje em dia não é possível pôr de lado a ideologia. A ideologia está em tudo, é aproveitada pelos políticos, pelos partidos políticos, pelos grupos, não é? Portanto, sempre houve esse elemento, e mesmo em relação à tabanca. Portanto, chegámos apoiam financeiramente. Portanto, a partir do momento em que tu apoias financeiramente, tu tens que exigir contrapartidas. É um processo natural, chamemos assim, um processo natural de evolução. Agora, a tabanca tem perdido alguma qualidade. Como é que tem evoluído nas últimas décadas? Tem evoluído com algumas dificuldades e há quem acredite. E esta tese não é minha, esta tese é do Dr. Santa Rita Vieira, num trabalho que tinha feito há já alguns anos. Há quem acredite na extinção da tabanca. Quer dizer, que a tabanca... Eu não acredito nisso. Mas neste momento há dezenas e dezenas de grupos de tabanca. Na praia. Aliás, há festivais de tabanca. E em todo o interior de Santiago. Portanto, a tabanca poderá não estar nos seus melhores dias, mas há que continuar a criar incentivos. E creio que o Ministério da Cultura tem feito um trabalho interessante nesse sentido. Mas que mudanças é que o César observa nos grupos contemporâneos de tabanca, sobretudo nos grandes desfiles urbanos? Têm perdido a sua identidade? Eu não sou um seguidor, não tenho acompanhado a tabanca. Eu estou a referir-me a críticas que têm sido feitas. As críticas que têm sido apontadas é no sentido de perder algumas características que tinham no passado. As características do próprio género musical. Porque hoje em dia a tabanca tem uma dimensão que, para mim, que não tinha no passado, que é a dimensão musical. A tabanca, a partir do momento em que Zeca Couto grava o tema para dois, que é uma grande obra musical dos Tubarões, e a partir do momento que outros grupos musicais gravam tabancas, eu considero a tabanca também como um género musical. Quer dizer, a tabanca sempre teve música nos desfiles e não sei o que mais. Mas com a evolução do processo de tabanca, acaba também por se converter, no meu entendimento, num género musical, tanto mais que a própria discografia consegue provar isso. E não é só os Ferro Gaita também têm gravado tabancas. Portanto, agora, as críticas têm sido apontadas no sentido de, do ponto de vista, digamos, da ritualidade, perder alguns elementos, do ponto de vista, por exemplo, das vestimentas. Quer dizer, a tabanca hoje já não é, quer dizer, o rigor que havia outrora já não existe hoje. Portanto, hoje eles são muito menos rigorosos, muito menos exigentes. Provavelmente isso também tem a ver com a sua capacidade financeira, que não é grande coisa. Portanto, há um conjunto de elementos e de transformações
ligadas à modernidade, aos dias de hoje, que acabou, de alguma maneira, por retirar a qualidade à tabanca, essa manifestação sincrética, não é? Retirar isso e conferir-lhe, digamos, um lugar dentro da cultura cabo-verdiana. Mas nós podemos dizer que a tabanca está na moda, portanto hoje não há festival que não tenha, digamos, a atuação de um grupo de tabanca, temos grupos de tabanca que vão lá para fora, vão para o estrangeiro também, atuar e representar o país. Essa moda de ir buscar, resgatar aquilo que é tradicional. Hoje, a moda é essa, aquilo que é tradicional, vamos resgatá-lo. Às vezes não por razões de ordem cultural, mas porque está na moda, por estar na moda. Portanto, a tabanca, eu estou a crer que vai sobreviver a essas dificuldades. Provavelmente daqui a alguns anos nós teremos uma tabanca relativamente diferente, não sei, mas com outras manifestações, com outra fisionomia, obviamente sem fugir, digamos, à tradição. Eu já ouvi algumas críticas... No dia em que fugir à tradição, deixa de ser tabanca. Eu já ouvi algumas críticas das pessoas, elementos dos grupos, dos responsáveis, dos fazedores de tabanca, que se consideram menosprezados quando são convidados para atuar numa cerimónia, num festival. Às vezes não têm as mesmas condições que os outros grupos. Não têm o mesmo tratamento. Uma senhora dizia-me que nem cadeiras para as senhoras se sentarem para a atuação, ou seja, é visto ainda como um género menor. Um género menor e tabanca, em boa verdade, começou como um género menor, porque tabanca era uma manifestação essencialmente de pescadores. Aqui é uma dimensão sociológica que temos de ter em conta. E não, quer dizer, tabanca não nasce como um género musical da classe média, nada disso, de pequena burguesia cabo-verdiana. Nasce no meio de pescadores. Depois vai evoluindo, é certo que vai evoluindo. Digamos, vai conquistando outras categorias socioprofissionais, não é? Hoje tabanca não é só pescadores, há jovens e se quiserem vamos encontrar gente escolarizada. É claro que continua a prevalecer esses resquícios do passado. Esses resquícios do passado é considerar a tabanca não pô-lo à altura de uma morna, de uma coladeira ou mesmo de um funaná, mas conferir-lhe um lugar não cimeiro. Eu entendo isso, digamos assim. Temos que dar mais um salto neste percurso, neste exercício também de memória sobre os 50 anos da música de Cabo Verde. Meio século depois da independência, os batucos ainda ressoam, os funanás ainda vibram, mas será que ainda temos música tradicional? O que é o tradicional? Será que o tradicional virou apenas um estilo, um produto embalado para palco e exportação? César, ainda, faço-lhe já agora esta pergunta, ainda existe música tradicional cabo-verdiana, no sentido pleno, comunitário, transmitido de geração em geração, ou o que temos hoje são recriações modernas com o sabor à tradição? Bom, a tradição, no meu entendimento, temos tradição e essa tradição continuará a existir, independentemente de alguma polémica ou de entendimentos diferentes que se possa haver. Há quem defenda que o tradicional já não existe, que tudo é mestiçagem, é fusão. Concorda com essa leitura? Respeito a esses entendimentos. O tradicional, no sentido de velho, de antigo, de caduco, não, deixou de existir, não há. Aquele tradicional. Aquela seção muito conservadora ou ultraconservadora do tradicional, não há esse tradicional. Mas nós temos outro tradicional. Porque tradicional significa o quê? Significar, vem da palavra latina tradere, é tudo a ver aquilo que nós recebemos dos nossos avós, dos nossos ascendentes. Isso é que é tradicional. Isso é válido para tudo, para todas as expressões culturais. Temos um tradicional. Qual é que é a diferença? Temos um tradicional que, por causa das dinâmicas sociais, culturais e musicais, esse tradicional foi evoluindo lentamente, provavelmente sem se dar conta, foi evoluindo, e foi ao mesmo tempo
incorporando elementos inovadores, da tal inovação, que estamos de música, inovação musical, e ganhando, digamos, outros formatos, que esse aqui é o grande problema. Outros formatos, portanto. E como é que os jovens, estas novas gerações, lidam com géneros tradicionais? Há uma apropriação criativa ou uma... Mas antes de chegar lá aos jovens, porque há uma relação muito interessante entre os jovens e a música tradicional. Portanto, nós temos esse produto, que é um produto inovado, produto musical inovado, mas com essa dimensão do tradicional. Quer dizer, o tradicional não desaparece só porque entrou o moderno, entrou a inovação. Consegue, hoje em dia, esse tal tradicional inovado, deixa-me dizer assim, resulta dessa combinação entre essas duas componentes. Os jovens produzem também esse tipo de música, com componentes tradicionais. É claro que o jovem hoje em dia, na sua grande maioria, está mais virado para o moderno, aquilo que nós chamamos de moderno, não é? Mas nós sabemos que há, digamos, um número bastante significativo de jovens que também, mesmo na música cabo-verdiana, que também vai cultivando o tradicional. Digamos que mantém uma relação saudável com o tradicional, embora a maioria desses jovens, uma parte significativa desses jovens, opte pelo moderno. No meu entendimento, não há nenhum conflito, não há nenhum antagonismo entre aquilo que nós consideramos tradicional e aquilo que consideramos moderno. É uma questão apenas de tentar estabelecer a ponte entre essas duas componentes da música cabo-verdiana. Agora, a partir do princípio ou do pressuposto de que hoje o tradicional não existe, porque o moderno resolveu ocupar esse espaço de tradicional, não é razoável. Parece-me as duas coisas, as duas componentes coexistem, não entram em conflito ou podem entrar em conflito em função das estratégias de uns e de outros. Muito bem, já falamos do tradicional, falamos de música moderna ou cabo-verdiana, inovada. Há aqui uma tensão do tempo presente, chamemos-lhe moderna porque soa diferente, mas será que é música cabo-verdiana ou estamos perante criações globalizadas com sotaque crioulo? Quando falamos hoje em música moderna cabo-verdiana, estamos a falar, César, de quê exatamente? De uma estética nova ou de um corte com o passado? A música moderna pode não implicar cortes com o passado. A música moderna pode não implicar cortes com o passado. Há quem prefira o termo música cabo-verdiana inovada. Está bem, mas essa é outra questão. Porque o inovado é um conceito mais lato, mais abrangente, porque o inovado já pode trazer o moderno. Então, fixemos aqui na música inovada, cabo-verdiana inovada, porque a música cabo-verdiana inovada já traz o conceito de moderno. Bom, quando se fala do conceito de inovado ou moderno, tem a ver, sobretudo, com aquela componente que é aquela componente mais harmónica, com a componente dos acordes. Não quer dizer que os ritmos também não se transformem. A parte rítmica também muda, altera-se, a parte melódica nem tanto, mas quando nós falamos de uma música moderna ou de uma música inovada, nós estamos, digamos, sim, perante uma música que terá sofrido algumas transformações e algumas mudanças nas suas componentes essenciais. Mas falar-se de música moderna ou da música cabo-verdiana inovada não quer dizer que dentro dessa música inovada não esteja componente tradicional. Ou falar-se de música cabo-verdiana moderna não quer dizer que dentro dessa música não esteja implícita, ainda que em menor escala,
a dimensão da música tradicional. É por isso mesmo que eu disse que nós não estamos perante a exclusão de géneros musicais, nós não estamos perante géneros musicais que estão em conflito permanente e em guerra entre si. Mas quando um jovem, por exemplo, faz uma música sobre o bairro, com um beat de Atlanta, mas em crioulo de São Vicente, isso é música cabo-verdiana ou é apenas música feita por cabo-verdianos? É uma boa pergunta, é uma questão complexa, porque isso vai depender de caso por caso, porque para alguns, o que é que me vai dizer que uma música é cabo-verdiana ou não é cabo-verdiana? Não é tanto a língua. Não é tanta língua. Não é a língua, não é, quer dizer, se é em crioulo ou se é em português. Não é tanto a língua. A língua, claro que tem algum peso, mas é sobretudo a parte musical. A parte rítmica. Que a própria parte rítmica também, como sabe, sofre alterações. Mas um elemento que é importante na definição ou não de uma música é exatamente aquilo que alguns chamam o seu sotaque musical. Quer dizer, eu posso tocar uma música estrangeira, eu, cabo-verdiano, toco ou canto essa música estrangeira, mas se no fundo, se eu puder manter um sotaque musical através da melodia, essa música pode ser, e eu não estou a responder, atenção, não estou a responder decisivamente a questão nos termos em que a colocou. Estou a dizer que o sotaque musical, com a ajuda da melodia, não é? E com algum ritmo também, mas esse ritmo pode variar, hoje os ritmos variam com imensa facilidade, eu poderei, por esta via, estar perante uma música cabo-verdiana. Quer dizer, eu não terei dificuldades em dizer que essa música cabo-verdiana, ainda que tocada com não sei quantos e tal, com elementos estranhos à música cabo-verdiana, mas possa ter um sotaque musical cabo-verdiano que é imprimido através da melodia. Portanto, a situação não é simples, a resposta não é simples, porque a questão é complexa, não é? 4 anos depois do reconhecimento da Morna como património cultural e material da humanidade, podemos dizer que a sua salvaguarda está garantida? Devia estar garantida. Temos um plano de salvaguarda da Morna. Esse plano de salvaguarda da Morna, que foi divulgado na altura, que foi a partir de dezembro de 2019, não é? Foi, portanto, contém um conjunto de ações, é uma espécie de um programa, um plano de atividades que deve ser implementado. Eu tenho verificado que, sim, há esse plano de salvaguarda. O Ministério da Cultura tem feito um trabalho relativamente interessante, mas é preciso fazer muito mais a favor da Morna. Para que não se caia no perigo de a Morna não poder estar à altura das suas responsabilidades. Eu não quero ser pessimista, eu não diria que a Morna corre o perigo de perder o estatuto que conseguiu. Esse risco não existe, do seu ponto de vista? Para mim não existe, mas também é preciso fazer o resto que ainda não foi feito. E o que é o resto? O resto, primeiro, é a materialização de um conjunto de ações previstas num plano de salvaguarda, que foi, aliás, aprovado pela Unesco. Se esse plano de salvaguarda, a Unesco não daria aquele passo gigante que deu. E depois, em articulação, o Estado de Cabo Verde, através do Governo, através do Ministério da Cultura, concretamente, em sintonia, em articulação com a comunidade musical, com todos os músicos, com toda a sociedade civil de uma maneira geral, ir fazendo coisas que permitam, primeiro, que a Morna se afirme cada vez mais, tanto no plano nacional como no plano internacional, e que também ela, enfim, se valorize e se enriqueça. Pois nós temos que criar todas as condições para que a Morna continue a evoluir, como aliás tem vindo a fazer. Portanto, nós
A morna que estamos hoje, nós temos uma morna consolidada. Aliás, a própria música cabo-verdiana hoje é consolidada, não obstante todos aqueles constrangimentos que são de conhecimento público. Mas fala-se hoje em casas da morna, mas elas existem mesmo? Funcionam como centros de vivência ou apenas espaços simbólicos? Eu não tenho essa percepção, Que casas de morna temos? Creio que temos uma em São Vicente, que é uma na Brava também, mais um espaço simbólico. E o que é que temos? Nós temos, e é bom dizer isso, temos... Mas isso é uma iniciativa dos privados. Pode haver algum privados, apoio do sim, Estado. Sempre com apoio. Nós não temos. Mas tem havido, é interessante dizer isso, tem havido iniciativas interessantes... Há festivais de morna... Dos privados. Os privados têm tido um papel interessante nisto, nesse trabalho de preservação da morna. Os privados têm feito um trabalho que temos que reconhecer isso. Através, por exemplo, cá na cidade da Praia, através de Praia, em São Vicente e em outros lugares, na Ilha do Sal, na Boa Vista, um trabalho interessante através da prestação desse serviço. Esse serviço é prestado é um serviço remunerado, oferecer música ao vivo nesses restaurantes. Porque também os restaurantes, os turistas também ganham com isso. Toda a gente ganha, os restaurantes ganham, mas as pessoas ganham. Portanto, o setor privado tem feito algum trabalho nesse sentido, mesmo alguns eventos. Há algum setor privado que tem organizado alguns eventos musicais, alguns espetáculos musicais, esses festivais de mornas, por exemplo, que são promovidos por privados. Parece-me que aqui falta uma mão mais forte da parte do Estado de Cabo Verde, através do governo. Falta uma mão mais forte, mais dinâmica, mais dinamismo, mais de promoção, ações, de internacionalização da morna. De promoção, de internacionalização e também de apoios financeiros e de incentivos, sobretudo de incentivos. Incentivos àqueles que produzem música, àqueles que criam música. Há criadores e há produtores, não é? Vou ter em conta que há criadores. Muito bem, César, estamos a aproximar-nos da reta final desta nossa conversa. Falemos agora do legado, dos desafios e o futuro da música cabo-verdiana. Que balanço é que faz do percurso da nossa música nestes 50 anos da independência? Evoluímos ou apenas diversificamos? Eu já tinha respondido isso. A diversidade faz parte da evolução positiva. Só a diversidade já é um ganho importante, é uma mais-valia. E a música cabo-verdiana tem-se caracterizado, ao longo destes 150 anos, pela diversidade. Mas quando digo diversidade, não é só diversidade temática, não é só diversidade dos géneros musicais. Hoje é maior número do que outrora, porque em 74 nós tínhamos quantos géneros? Tínhamos 2, praticamente. Morna, coradeira e o que mais? Não há nada. Depois, agora é fazer um balanço, é só comparar. Quantos géneros tínhamos em 74, 75? E quantos géneros temos hoje? Bom, e essa diversidade musical também registou-se graças a estes processos de fusão. Graças à abertura musical. Cabo Verde sempre foi um país aberto e sempre foi um país de sincretismos. E a música beneficiou, tirou muito proveito e muito partido desses tais sincretismos. Hoje tens sincretismos musicais em todo o lado, pela via das fusões. Pela via das fusões. Portanto, ao longo desses 50 anos nós temos dado grandes saltos. Os ritmos hoje são muito mais ricos. Mais ricos. Embora nós não tenhamos perdido os ritmos, porque no dia que tu perderes os ritmos, tu perdes a música. Diz que o ritmo da morna desaparecer, perdes a morna. Mas tu podes enriquecer o ritmo da morna, como Beleza o fez. E o ritmo da morna continua a enriquecer-se. Bom, as melodias são cada vez mais ricas e a parte harmónica ainda cada vez mais rica. Portanto, hoje, o que poderá ser discutível é saber se, do ponto de vista das letras, isso aqui é discutível, se hoje temos melhores letras ou se temos piores letras, não é? Isso é que estará.
Creio que, do ponto de vista da poética, da lírica, nós não ganhamos tanto, não houve grandes avanços. Salvo o desrespeito por aqueles que compõem, eu julgo que no passado nós tivemos melhores letristas, não melhores compositores, mas melhores letristas. Os temas eram muito mais interessantes, muito mais poéticos. É claro que temos que também ter algum cuidado, temos que ter aqui alguma ponderação, porque é verdade que os contextos são diferentes.